Isso aí, galerinha. Nada melhor que começar com uma aulinha de matemática de manhã cedo, né? Galerinha, olha só. Aqui em estatística, aquele finalzinho de aula que vocês me expulsaram daqui, né? Valeu. Não, tô de sacanagem, né? Eu que já tava me passando de novo. Finalzinho da aula, eu só bati um papo rápido sobre isso aqui, ó. Só um papinho rápido sobre isso aqui. Vamos revisar rapidamente. Se eu estou fazendo um certo estudo numa certa população, um grupo de pessoas ou animais, qualquer coisa, eu posso tanto medir alguma coisa, uma qualidade desses animais, como por exemplo cor, raça, peso, ou eu posso, eu posso pegar uma qualidade visível, uma característica animal como a cor, a raça, ou eu posso usar um equipamento para medir uma característica do animal. Se é só uma qualidade como cor ou raça ou sexo, né, é uma variável qualitativa, certo? Agora, se eu estou medindo um certo valor, aí seria uma qualidade, né, uma variável, quantitativa. Se eu estou medindo, por exemplo, a massa do animal, eu posso separar esses animais em grupos, sei lá, de 50 a 55 quilos, de 55 a 60 quilos e assim por diante. Ou eu posso anotar o valor que der na balança, para eu poder fazer um trabalho estatístico dentro da minha empresa. Então as variáveis discretas são aquelas que têm valores pré-definidos, fixos. E tu só vai agrupar o animal numa daquelas situações. Variáveis contínuas é que podem assumir qualquer valor. Tu mede e anota o valor que der. E uma coisa muito importante para organizar esse estudo de estatística é contar quantas vezes esta coisa que nós estamos medindo ocorre na população. Então a frequência absoluta é só quando tu conta. Desse grupo de 1 milhão de indivíduos, 10 mil tem tal característica, 30 mil tem tal característica, 100 mil outra característica. E isso é a frequência absoluta. Frequência relativa é quando a gente faz a proporção. De quantos por cento desses indivíduos de fato apresentam essa característica. Muito bem. Então olha só, o negócio é o seguinte, essa parte é bobinha, é tranquilinha, nós já vamos fazer exercício, tem gráficozinho de pizza para tu ler e ver se a tua interpretação tá boa, gráficozinho de coluna, gráficozinho que sobe e desce doidão, tem de tudo, nós já vamos fazer exercício sobre isso. Só que uma outra coisa que eu já quero aproveitar para introduzir hoje então são medidas de tendência central. Eu te confesso, quando meu professor me falou que além da média aritmética e ponderada tinha uma série de outras médias, eu não sabia, cara, sempre escutei falar em aritmética e ponderada, agora essas outras eu não sabia. Por isso eu queria me dedicar a essas aqui, né? Média aritmética, acho que todo mundo lembra, é só somar os vários valores e dividir pelo número de valores. Se a sala está com 31 alunos, eu quero saber a média total da sala, eu somo as notas de vocês todos e divido por 31. Simples assim, não é isso? Tens 4 notas, quer saber a média, soma as 4, divide por 4. Se fossem 5 notas, soma as 5, divide por 5. 2 notas, soma as 2, divide por 2. Simples assim, tranquilo? Podemos dizer que então que a média aritmética ela pode ser obtida da seguinte maneira, ó. Média aritmética, eu somo o valor N1 mais N2 mais N3 mais N, 3 pontinhos, mais NN e divido pelos M valores que eu somei. Tudo bem para vocês? A sua apostila não escreveu assim, também não estou copiando a apostila, estou fazendo... Eu nunca escrevi assim, eu acho, na verdade, a média, usando N e M. Hoje é que deu na telha. Mas está aqui, né? É a verdade, foi o que a gente disse. Só escrevemos de uma maneira genérica esta mesma informação. Alguém lembra o que é então a média ponderada, já que o colégio usa esse tipo de média para compor a média final? O
que é média ponderada? É quando não tem o mesmo valor? Não tem o mesmo peso que a gente diz, né? A gente chama de peso, né? Que história é essa de peso? Como é que se fecha a média final aqui do colégio? Vezes 3, segundo trimestre vezes 3, terceiro trimestre vezes 4. E divide isso por quanto? 10. Exatamente. Então a galera sabe aqui no colégio que o primeiro trimestre tem peso 3, então a gente pega a nota do trimestre e multiplica por 3. Pega a nota do segundo trimestre e também multiplica por 3. Pega a nota do último trimestre e multiplica por 4. Ele tem um valor um pouquinho mais importante do que do primeiro e do segundo. Soma isso tudo, como eu multipliquei por 3 e por 4, somando esses pesos dá 10. Por isso que a gente divide por 10. É como se eu tivesse somado 3 vezes a nota do primeiro, 3 vezes a nota do segundo e 4 vezes a nota do terceiro. Ou seja, eu somei 10 vezes o valor, por isso que eu divido por 10. Como é que eu vou representar essa média ponderada de maneira genérica? Vamos ver, média ponderada. Eu vou pegar o peso 1 e multiplicar pelo N1, mais peso 2 e multiplicar pelo N2, mais blá blá blá, peso X multiplicar pelo NX, a xésima nota, e o divido por quanto? P1 mais P2 mais blá 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 mais PX. Escrevi como é que se faz uma média ponderada de maneira genérica. Talvez ter essa capacidade de pegar uma ideia e representar ela genericamente com as letrinhas seja mais divertido e mais desafiador do que fazer exercíciozinho envolvendo isso. Porque no final das contas, no exercício, eu vou ter que te dar tudo menos uma desses carinhas ali. Ou eu te dou todos os valores e menos um deles e pergunto qual é o valor que está faltando, te dou a média também, te dou o número de pessoas envolvidas. Né? Eu tenho que fornecer tudo menos uma grandeza, não tem jeito. Média geométrica, essa já é raro o aluno que teve contato com ela antes desse momento mais técnico aqui. E que história é essa de média geométrica? A média geométrica a gente calcula da seguinte maneira, ó. Em vez de somar os valores, pessoal, a gente multiplica os valores dos N1 vezes N2 vezes N3 vezes NZ. Só que depois de multiplicar esses valores, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada. Afinal, o contrário da potenciação, né? A gente sai multiplicando o cara por ele mesmo, é extrair a raiz enésima dele, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver quantos valores nós usamos e vamos extrair a raiz zésima, nesse caso. Eu usei índice Z, né? A raiz, se eu então multipliquei 1, 2, 3, 4 valores, é a raiz de índice 4 que eu vou extrair. Se foram 10 valores multiplicados, é a raiz de índice 10. Observem, já que eu não posso exigir, né, valores bizarros aí não exatos, né, que não dê um número bonito, que como é que o cara vai extrair a raiz décima do número qualquer? Né? Não dá para ficar chutando ali, fazendo a multiplicação até tu acertar, né? Ia gastar muito tempo da prova. Mas tem questãozinha que o cara projeta para ficar bem redondinha, bem bonitinha, e aí já dá para cobrar uma média geométrica. Professora, para que tanta média? Por que faz de tanto jeito diferente? Cada uma delas pode ser mais conveniente para representar uma situação. A média geométrica, o interessante dela é que se um daqueles valores, qualquer um deles for muito baixo, a média já cai lá para baixo. Ou seja, se eu não quiser que o aluno tire nota baixa de jeito nenhum, porque senão a chance de reprovar dele vai ser imensa, então o colégio poderia usar média geométrica. Né? Sei lá, teria que ser um colégio militar, né? Uma coisa meio bizarra assim, né? Que eu quero dizer o seguinte, o cara tirou 10, 10, 10, 10, tá bombando, mas numa prova ele tirou 0,1. Então ele vai reprovar praticamente, porque a média geométrica já vai tacar o valor dele lá para baixo. Essa é a propriedade da média geométrica. Quando tu quer descobrir se qualquer um daqueles valores mudou muito para baixo, aí tu calcula a média geométrica, porque basta que um deles tenha dado um valor baixo, a média geométrica despenca. Certo? Então essa seria uma característica interessante da média geométrica. A menos usada, eu confesso, a menos usada, mas não custa saber o que é isso. Às vezes o cara não sabe o que significa média geométrica e fica perdido numa questão. Era só saber o significado de média geométrica para saber se posicionar. Aí o cara não sabe o que é, fica apavorado, não lembra do detalhezinho. Já vamos exercitar essa ideia. Agora, umas que são muito usadas, muito famosas e importantes são essas duas aqui. Moda e mediana. Essas duas medidas de tendência central, elas são muito usadas, sempre aparece. Me trouxeram uma questãozinha do Enem, que falava de mediana.
né? Falava em mediano, o adjetivo masculino, né? Certo? Mas era só porque falava de algum adjetivo masculino lá. Agora olha só, o que é a moda pra gente? Ah, pô, isso aí tá na moda. É comum, é o mais comum. Que definição perfeita. Moda é o que é o mais comum. Lembra do Crocs? Jezebel, quando lançaram aquele negócio, por mais que seja confortável, legal, né? Por mais que dê um chulezinho bacana, né? Mas ele era super confortável, era diferente. Então, pô, quando a galera toda saía de casa de Crocs, pra ir pra rua, normal, passeava na cidade de Crocs, né? Porque ficou na moda, caiu na moda. Então, era comum. Jeans sempre esteve na moda, eu acho, né? Desde que eu me conheço por gente, né? Há centenas de anos o jeans, então, é moda. Em qualquer lugar do mundo hoje, tu passa na rua jeans. Muita gente usando jeans. E moda aqui na estatística é exatamente isso. É a coisa mais comum de aparecer naquilo que tu estás pesquisando. Por exemplo, em termos de idade, qual é a moda da sala? 16 é o mais comum, né? É a característica que aparece com o maior número de vezes naquilo que tu estudou. É a moda. Só isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui um certo número de indivíduos. Desse grupo de indivíduos, quem é a moda? O A tem 3 elementos e o C também tem 3 elementos. Então é isso mesmo, A e C. Já que os dois apareceram em mesmo número, não é uma moda única. Tem 2 modas, o A e o C. Isso aqui é moda. Então, é só saber o que é, né, cara? Acabou. Agora pode vir a questãozinha sobre moda, para ver se a gente sabe matar a questão. Moda é simplesmente a característica estudada que mais aparece com a maior frequência absoluta ou relativa. Só isso que é moda. Então não vai ter que fazer conta, professor. Via de regra não, tem que contar quantos tem de cada um. E, ó, aqui, ó, o cara que mais apareceu foi esse, aí destaca ele é a moda. E o nome é justo, né? Bem do jeito que a gente usa no dia a dia. Moda é o que é o mais comum. Show de bola. Moda. A característica com maior frequência. Lembrando que frequência é quantas vezes a coisa ocorre, certo? É isso. Mediana. Mediana, cuidado para não confundir com a mediana do triângulo, hein? Né? Não custa lembrar aqui, ó. No triângulo, deixa eu desenhar aqui, já que essa revisão aqui foi bem bobinha. Deixa eu apagar a revisão bobinha. Qualidade ou quantidade. Se for quantidade, ou é números discretos ou vale qualquer número, aí é contínuo. Frequência, ou tu conta quantos tem, é absoluto, ou tu faz a proporção, é relativo. Nada demais. Então olha só aqui um triângulo. Alguém lembra o que é a... Vou começar devagar, o que é a bissetriz de um triângulo? O que é a bissetriz? Corta o ângulo ao meio. Aí então o cara vai lá, ó, se cortou o ângulo ao meio, é uma bissetriz. Show de bola. Mediatriz. Agora eu te peguei. Mediatriz. O que é uma mediatriz? Legal, corta o lado ao meio. Qualquer lado. Certo? Porque cateto tem que ser um retângulo, né? Mas show de bola. Pensa bem. Bissetriz, corta o ângulo ao meio. Mediatriz, corta alguma coisa ao meio também, né? Só que é o lado. Mas corta o lado ao meio de uma forma especial. Perpendicularmente. Vamos fingir que eu acertei na mosca. Ali é o meio do lado. Isso aqui é uma mediatriz, ó. Ela corta o lado ao meio, fazendo 90 graus. Beleza? Então, bissetriz, mediatriz. Então, o que seria a mediana? Mediana. Mediana, pessoal, falando em geometria, é o segmento de reta que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. É isso que é mediana no triângulo, na geometria. Por que eu estou falando isso? Porque é importante saber essas três aí. Porque é o seguinte, cara, o encontro das bissetrizes gera o incentro. Alguém sabe o que é o incentro? O centro de uma circunferência inscrita no triângulo.
Então, se tu um dia quiser encaixar uma circunferência perfeitamente num triângulo, basta tu traçar duas bissetrizes, achasse o centro da circunferência inscrita. Tem um nome especial, incentro. Nome justo, hein? O encontro das mediatrizes gera um outro tipo de centro, o circuncentro. Adivinha o que é o circuncentro? O centro de uma circunferência que circunscreve o triângulo. Quando eu descobri que existia isso, cara, parecia mágico. Eu ia fazer o desenho encaixava perfeitamente. E o encontro das medianas, alguém faz ideia o que é o encontro das medianas de um triângulo? Baricentro, ou centro de massa. Ou seja, tens uma figura triangular plana. Se tu traça as medianas, tu pode apoiar essa figura triangular plana naquele ponto. No teu dedo ela vai ficar exatamente equilibrada naquele ponto. É o centro de massa, o ponto de equilíbrio do triângulo. Falo isso porque em alguns sistemas de ensino a gente trabalha com isso desde o fundamental, essas noções, para que no ensino médio o aluno tenha mais facilidade de decorar esses detalhes. E bissetriz divide o ângulo ao meio. Mediatriz divide o lado ao meio perpendicularmente. Mediana é que nem a bissetriz, ela sai do vértice, só que ela não divide o ângulo ao meio, ela divide o lado ao meio também, certo? Encontro de bissetriz, incentro. Encontro de mediatriz, circuncentro. E encontro das medianas, baricentro, centro de massa. Depois eu vou fazer os desenhos para vocês, na hora que a gente for para a parte de geometria, eu vou fazer os desenhos para vocês, te mostrar a técnica para desenhar, que é bem interessante. Mas não é geometria. Mediana na estatística é só tu pegar as coisas que tu mediu, colocar em ordem crescente ou decrescente e ver quem ocupou a posição central. Quem ocupou a posição do meio é a mediana, bem no meio. Só isso. Ou seja, pegamos alguns números aqui, 1, 5, 7, 10, 12, 3, 1 de novo, 6, 7, 8, pronto. Esses são os números estudados. O que era isso, professor? Sei lá, o que tu quiser, cara. A idade da pessoa que eu apontei na rua. Aí eu vou pegar esse grupo de pessoas e vou colocar em ordem ou crescente ou decrescente a grandeza que eu estudei, que foi a idade. Bebezinho de 1 aninho, mais um bebezinho de 1 aninho. Aí tinha 3 aninhos, 3 aninhos, 5, 6, 7, outra de 7, 8, 10 e 12. Primeiro, quem é a moda? Moda 1 e 7, que é o mais comum. Agora mediana, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Item 10, não tem cara do meio. Eu vou ter que pegar os dois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deu aqueles dois caras, deu 6 e deu 7 na mediana. Como é que eu vou querer? A mediana é um valor só. Eu vou ter que somar e dividir por 2, então. Daria 6,5 a mediana. Já que não deu um número exato, né? Já que ficaram dois números no meio, eu vou ter que somar os dois e dividir por 2. Deu 6,5 a mediana. Deixa eu tirar um cara, ó. Vou tirar um cara da brincadeira. Quem virou a mediana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 1, 2, 3, 4 pra cá. 1, 2, 3, 4 pra lá. Quem ficou no meio? Agora é o 6. Aí não precisa fazer conta, é só dizer. A mediana é o 6. Certo? Beleza? Nada demais, né, cara? Matematicamente nós já enfrentamos desafios muito maiores. Agora, na verdade, é testar a tua capacidade de interpretação, fazer uns exercíciozinhos para ver se entendeu e para te ajudar a decorar esses conceitos aí. Como é que eu vou escrever o que é mediana? Mediana é o termo com posição central, tendo colocado as grandezas na ordem crescente ou decrescente. Então, é o termo com posição central ao dispor as grandezas em ordem crescente ou decrescente, né? Já que é do meio, né? Ou decrescente.
Então essa foi a minha maneira de definir o que é mediana. A apostila com certeza o fez de maneira mais bonita. É o termo, é o termo composição central ao dispor as grandezas em ordem crescente ou decrescente. Tranquilinho, né, cara? Então vamos lá, vou selecionar umas brincadeirinhas para vocês se divertirem nesta bela manhã de aprender matemática.